começando mais um Anverso. No programa de hoje vamos falar sobre alcoolismo e os efeitos que o vício causa no corpo e na mente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o álcool é responsável por 1 a cada 20 mortes no mundo. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a psicóloga mestre em Psicologia Clínica Paula Cassel, o professor de Química da Universidade Franciscana Cristiano Holden e Rodrigo Bonatti, que é voluntário numa fazenda de recuperação para dependentes químicos. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por terem aceitado o convite. Então, assim, no ponto de vista geral de vocês, como vocês identificam que um consumo excessivo de álcool passou a ser uma dependência química? Porque muitas pessoas confundem, né, a pessoa que bebe exageradamente para as pessoas que são dependentes alcoólicos, desculpa. Tem essa diferença, começando pela Paula, que já é mais habituada com esse tipo de situação, né? Então, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A linha, quando a gente pensa no uso excessivo, né, e já numa categoria diagnóstica de um transtorno associado, então, ao abuso, né, ela é muito tênue. Mas um dos principais fatores que a gente vai ter que pensar nesse consumo, seja como ele for, né, do álcool, é qual a relação subjetiva e afetiva que essa pessoa tem com o álcool, né? Então, quando a gente vai pensar na dependência, é quando a gente já está num momento de vida dessa pessoa na qual ela necessita de forma obrigatória daquilo. Então, acho que algo importante, assim, né, da gente pontuar é que muitas vezes a pessoa que tem o transtorno associado, né, ao alcoolismo, não necessariamente ela vai ter esse formato, né, talvez característico que a sociedade coloca de alguém que está sempre no excesso. Muitas vezes o alcoolista, ele não sai para o excesso, ele tem um controle, né, do quanto ele vai ingerir de álcool, mas é algo do nível da necessidade dele que passa a ser não só afetiva, mas orgânica. Então, quando a gente vai falar nessa dependência, é uma dependência geral desse corpo, né? E aí, por exemplo, pessoas que precisam todos os dias tomar algum gole, né, de álcool em algum momento do dia para se aliviar de algo, né? A gente também já tem alguém com uma relação problemática, ou uma relação disfuncional com o álcool, né? Então, não necessariamente o uso excessivo ou o uso com grande potencial de aparecer no mundo como alguém que está alterado na sua função mental em decorrência do álcool, ou que faz uso, por exemplo, de quinta a domingo, é um alcoolista, né? Muitas vezes está em outra configuração que vai envolver, sim, alguns transtornos psicológicos e afetivos, mas a gente tem que entender qual a relação que está estipulada ali, né? Então, por exemplo, para eu sair e eu me divertir, obrigatoriamente eu preciso do álcool. Eu não posso ficar sem o álcool. Aí a gente já começa a pensar em outra relação com o álcool, que não apenas um uso que a gente fala para um consumo, enfim, saudável ou social, né? Diversos casos, como a doutora colocou, chega para nós na fazenda, que acaba se perdendo o quê? O equilíbrio de toda a sua vida, financeira, amorosa, espiritual, e o desequilíbrio através do quê? Do uso e o abuso, porque para a visão assim do dependente químico, ele inicia como um usuário ocasional, um usuário esporádico, mas, como nós vamos ver mais adiante, a substância psicoativa, qualquer uma delas, né, ela age diretamente no sistema nervoso central, que dos prazeres, né, que é um hormônio que relaciona. Quem de nós, né, não gosta de comer, de se divertir, quem tem uma vida sexual ativa, né, então é prazeroso a droga em si no organismo, só que o uso e o abuso dela faz com que a pessoa comece a perder todo aquele, como é que se diz assim, a disciplina, o respeito, como a doutora colocou também, infelizmente, para mim, para nossa visão, dizia-se assim, ó,
beber socialmente existe, mas a palavra socialmente já dá para se dividir em duas, socialmente. Tu é dependente já, nem que seja um pouquinho, tu chega final de semana, tu já faz tudo para te consumir aquilo lá, tu já planeja a tua semana para chegar na sexta, no sábado, então quer dizer... Uma questão cultural, né? Também, exatamente, mas só que a genética, algumas vezes, a predisposição que a gente tem geneticamente para desenvolver um vício, tu não sabe, infelizmente, né? Isso é bem importante, assim, que tu diz, né? A gente é formado, né? O que a gente é? A gente é um conjunto de múltiplos fatores. Então, a gente é genética, epigenética, transgeracionalidade familiar afetiva, estímulos ambientais, cuidados parentais, né? E tem pessoas, né, que o mínimo gatilho, né, já se torna para além. Né? E é que nem eu digo, assim, eu tenho uma frase, assim, que eu costumo dizer, nunca ninguém sabe se vai ganhar na loteria, né? Que é essa loteria, a gente não sabe. Muitas pessoas da família não sabem que tem essa predisposição, e isso não foi correlacionado nessas relações familiares, e sim, acaba entrando nesse vício, né? E aí, enfim, o que o Rodrigo, inclusive, coloca dessa questão social é o que a gente discute, que eu acho que a gente pode discutir, enfim, depois, conforme a gente for conversando, sobre o próprio tratamento, né? Como que isso vai ficar? Porque para quem não tem um vício, é diferente a relação. Por isso que quando a gente está falando no vício, a gente está falando uma relação disfuncional. É uma relação afetiva disfuncional com aquela bebida, né? Porque sim, ela vai causar prazer imediato, é automático. Só que quanto mais eu ingiro, acho que o Cristiano também pode nos ajudar, mais eu preciso, né? Então... É a forma como... O álcool ele é um liberador e é um inibidor. Né? Porque no primeiro momento, aí agora a gente falando um pouco de fisiologia, um pouco de bioquímica, ele libera a serotonina, que é o prazer, né? O prazer, a diversão, a alegria. Que é nesse primeiro momento. E depois acaba acontecendo diretamente, bioquimicamente falando, diretamente, bloqueia o glutamato, e aí começa aquela sensação, o torpor, a língua presa, as tonturas, a dificuldade de reflexo. Então, são momentos, né? E se tu considerar que o organismo absorve em torno de 90% daquilo que tu ingere em torno de 1 hora, né? E tu vai depois demorar entre 6 a 8 horas para ter essa liberação, tu tem álcool ali um tempo muito grande que está te prejudicando de diversas maneiras, seja nessa parte psicológica e seja na parte também orgânica, né? Toda a parte de descompressão, de prejuízo orgânico das funções orgânicas do nosso corpo. Paula, o álcool prejudica não só o dependente químico, mas também as pessoas da família, as pessoas do convívio. No teu ponto de vista, assim, estou acostumada a atuar nessa parte, que doenças esse vício desencadeia nas pessoas que convivem com isso e no dependente, assim, coisas psíquicas que desenvolve, né, nos envolvidos. Então, assim, eu acho que um ponto, assim, né, que acho que ficou demarcado, mas é importante a gente falar. O dependente químico, eu tenho muito receio de como as pessoas a sociedade enxerga essas pessoas, assim. Porque a dependência química, ela é uma doença, ela é um transtorno, né? Classificado como um transtorno mental. E isso não pode ser desconsiderado, assim. Ninguém escolhe ser um dependente químico. Ninguém diz eu quero ser, é meu objetivo de vida. Isso não existe, tá? Então, se tratando, a gente pensando já num primeiro passo, que é sim um transtorno e é classificado pelo DSM, que é o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais, e pelo CID, né, como um transtorno, é o nosso primeiro ponto para entender esse sujeito. Né? O segundo ponto é entender que grande parte dos dependentes químicos, enfim, que tem o transtorno, eles não estão sozinhos nesse transtorno. O que é isso? É um transtorno que muitas vezes vem comórbido com outras questões afetivas que também podem sim ser diagnosticadas com transtornos, né? Então a gente tem alguns transtornos do humor e da personalidade que
potencializam o uso e provocam uma maior dependência química. Tá? Enfim, sem contar, acho que depois a gente vai falar um pouquinho claro também. Que também não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes Pode vir isolado, e ela se como desenvolve não. Até pelo consumo. Né? Exato. Até pelo consumo, pela frequência, pela regularidade de consumo, Exato. independente de ter um cofator ou associado. Exato. E muito também é o que o Rodrigo também já colocou sobre essas relações, né? Que de certo modo podem se encaixar, e o sujeito, para se encaixar nas relações que necessitam o fator social, ele acaba se encadeando por aí, tá? E quando a gente fala na família, enfim, ou qualquer pessoa próxima, seja amigos, enfim, familiares de primeiro grau, enfim, uma família constituída posteriormente, ninguém vai passar ileso, né, essa dependência, assim. Então, tudo vai depender de como ela começou e como essa família conseguiu perceber mais cedo ou mais tarde, né? Como o Rodrigo falou, a gente tem inúmeros casos, principalmente nos centros de atenção psicossocial ou nas fazendas, casos muito graves, onde essas pessoas já perderam tudo, né? Perderam casa, perderam emprego, perderam família, porque é muito duro para as famílias estarem juntos em determinados momentos. Na verdade, quando as pessoas não vão procurar essa ajuda é porque já aconteceu, né? A maior parte dos casos é porque já foi, né? E aí a gente tem algumas famílias que conseguem essa busca de ajuda mais cedo, principalmente quando são casos mais jovens, né? Então, de adultos mais jovens. Mas os fatores, enfim, né? Não que se configure de uma forma 100%, mas óbvio que a gente vai ter sintomas de depressão, de ansiedade, de isolamento, de sintomas de defectividade dessa família, principalmente em famílias também que já tem uma constituição familiar com filhos, né? A gente tem uma maior prevalência, mas isso também não é causa e efeito, né? De violência intrafamiliar, né? Então, são inúmeras consequências afetivas que esses familiares vão ir recebendo. Sim. Essa parte da codependência que a gente trabalha como se existe o dependente químico em ativa, que é o que está no uso, ou que está em tratamento, ou vivendo recuperação, né? O que conseguiu estagnar a doença, que a gente sabe que a dependência química ela é uma doença, como foi dito, lenta, incurável, progressiva e fatal. Né? Isso aí é certo, isso aí não temos nem dúvida. Quando ela já se desenvolveu a dependência mesmo. A codependência, que seria a parte dos familiares, né, é muito relativo bastante e é bem grave e bem doentio, porque como foi colocado, a parte física, emocional, pressão, coração, a família em si não está sobre o efeito da droga, então ela acompanha tudo real, nua e crua. Tá? O dependente químico ele está sobre um efeito de uma substância que mascara tudo, que é do prazer, endorfina, dopamina, que libera o quê? Ele faz de tudo para adquirir a substância. Ponto. Esse aí que é o grande ganho dele. Quando ele consegue aquela substância, o resto não interessa mais para ele. Todo esse amor que nós tínhamos pela família, pela mulher, pelo filho, acaba esquecendo pelo prazer maior que é o uso e o abuso da droga quando ele já... Então, mas a família, o que ela precisa? Precisa muito desse grupo de apoio, de ajuda, tanto técnica, todos os aspectos. Social, exatamente, espiritual. porque ela está totalmente despreparada. Como foi dito, a dependência química ela não escolhe. Não diz assim, eu vou chegar a partir de tal ano, tal dia, tu vai ter um dependente, tu trabalha, te estuda, né? Pode? Não, eu tô te ouvindo. E daí o que acontece? A pessoa pega de surpresa. Aí, o que eu vou fazer? E isso que tu fala de pega de surpresa não é só a família, é o próprio indivíduo. Ele é pego de surpresa. O dependente em si, ele começa a pôr prazer e brincadeira. Ninguém quer ser um viciado, na verdade. Só que a substância, essa daí é muito maior o prazer que ela proporciona. Infelizmente, os efeitos colaterais, medicamentos em si, ele tem efeitos adversos, efeitos colaterais e as partes benéficas. A substância também. Se nós for falar que a droga é ruim, nós vamos estar mentindo. Só que os efeitos colaterais dela, algumas vezes, se tornam irreversíveis. A pessoa acaba se mutilando, morrendo, vivendo numa cadeia, vivendo
em hospitais, né? Pode ficar de diversos aspectos possíveis se tu usar a substância. Então, às vezes pode ser irreversível, né? Porque eu acho que é isso que o Cristiano também falou, né? Que às vezes me parece que passa um pouco desapercebido. Não é meramente o uso do álcool e as questões do momento do uso. A questão do álcool é que o álcool ele é mais leve. Por isso que eu disse antes. Existem, hoje em dia se fala, tem aquelas drogas mais. O crack é um problema social. O álcool é um problema cultural. Porque o álcool... Qualquer um de nós aqui tem livre acesso ao álcool. Nós somos maiores de 18, tu também, né, Paula? E aí é uma questão cultural. Então, todos nós temos acesso e o impacto dele é mais suave, né? Então, as outras drogas, elas é uma coisa muito mais forte, muito mais impactante, chama muito mais atenção. Enquanto o álcool, a pessoa tem muitos dependentes aí que começaram de final de semana, né? Teve gente que começou final de semana, o cara bebe, vai no churrasco, vai não sei o quê, quando vê tá tomando na quarta, quando vê tá tomando na quarta e na quinta. E eu acho que é isso que os prejuízos, eles demoram um pouco mais de tempo cronológico para aparecer que outros tipos. Sim. Mais devastadoras, é verdade. E como tu disse, professora, na verdade é bem familiar o outro termo que tu usaste, porque famílias estimulam... Cultural, exatamente. Porque famílias estimulam muitas... Toma um golinho aqui. E tem estudos comprovando que antes dos 18 anos é um crime qualquer substância. Tu imagina o álcool, que queima muita parte do cérebro em si, e daí a pessoa estimula a outra e já nem sabe se futuramente ela vai ter. Assim, isso que tu tá colocando é bem importante, assim, né? A gente... matura o nosso sistema nervoso central, enfim, o nosso cérebro, né? Desde antes de uma fecundação, durante a fecundação, durante toda a gestação, a gente só para de maturar em torno de 21 a 25 anos de idade. Né? Depois a gente tem outros movimentos de neuroplasticidade que vão dar conta dessa maturação e vão inclusive transformar, de certo modo, que está sendo maturado, que já foi maturado. O que isso quer dizer? Que até, no mínimo ali, 21 anos de idade, qualquer inserção bioquímica vai provocar, sim, alteração em como este cérebro vai se organizar em vida adulta, tá? Para vocês saberem, tem um estudo muito interessante na PUC aqui do Rio Grande do Sul, de um doutorado, enfim, da Fernanda Cerutti é o nome para quem tiver interesse de pesquisar. Ela fez um estudo sobre estilos parentais e uso de álcool na adolescência. Então, pessoas com estilos parentais que têm um estilo mais permissivo e autorizam e fazem o uso de álcool desde muito cedo na presença dos filhos, esses filhos tendem a ingerir álcool mais cedo e ter mais dependência em vida adulta. Como se fosse bonito ver exemplos, né? Que, na verdade, é o que foi modelado para ti. Tá? Então, às vezes, um mínimo detalhe durante ao longo da nossa vida faz completa diferença em como eu vou me relacionar com qualquer coisa do mundo em vida adulta. Tá? Um ponto que eu não falei, que eu acho assim crucial, assim, que eu não gostaria que o público entendesse de outra forma. Quando a gente fala em transtorno psíquico, ou psiquiátrico ou mental, um primeiro ponto é a gente retirar de forma absoluta a culpabilização desse sujeito, tá? Então, ele pode ser responsável a partir do momento que ele sabe o que aquilo faz com ele e com o entorno dele. Agora, a culpa, se a gente adiciona a culpa a esse sujeito, a gente aniquila de vez. Ele não tem que ser culpado. Muitos fatores, né, que contribuem para chegar. Então, mas a culpa não faz parte de um tratamento. Rodrigo, tu falaste que o tratamento, a doença tem tratamento e não tem cura, isso, né? Poderia me explicar um pouco como é o tratamento dessas pessoas alcoólicas? Na verdade, existem vários meios, né? Um dos que eu sou voluntário, que eu faço parte, é a Fazenda de Comunidades, é CT que chamo. Deve ter em torno de 2.000 a 3.000 fazendas no Brasil, tá?
que elas são lugares de período de 9 meses, né? Que seria comparado a uma gestação, que na verdade elas são um dos lugares que mais recupera tanto outros, mas eu acredito que ela trabalha bastante no que? Na conversão daquela pessoa, não só na abstinência, no parar de usar, que é um grande ganho, é óbvio. Tanto a parte que existe da pessoa diminuir, né, que seria como parar na totalidade. Mas o bom é tu fazer uma conversão, uma mudança, que seria, como nós havíamos dito antes, a pessoa perde fica totalmente desequilibrada emocionalmente, perde respeito pelo uso e o abuso da substância, não tem mais disciplina, não tem organização mais nenhuma consigo. A fazenda é um bom lugar que o que acontece? Tu consegue ter, eu não digo reeducar, mas reorganizar os teus pensamentos e a tua vida com esse período que trabalhamos. É universal, o AA, o Alcoólicos Anônimos, que existe os grupos de Alcoólicos Anônimos dentro da fazenda, o NA de Narcóticos Anônimos, juntamente com outro trabalho que é o Amor Exigente, que é pregado tanto em grupos lá na fazenda quanto na rua, que existe inclusive para familiares. Mas assim, ó, é incurável por quê? Porque na verdade, uma vez dependente, sempre dependente. Como ela é crônica, tu consegue o quê? Quando tu consegue parar, eu comparo tipo uma diabetes. Tu tem como controlar ela com abstinência total e com outros mecanismos que existem, grupos de apoio, uma vida sadia. Tu consegue viver uma vida regrada novamente sem tu ser curado, né? Mas tu não tem uma vez dependente, sempre dependente. Tu consegue ficar dependente em recuperação ou no uso, que seria a pessoa. Então, o que eu vejo assim, ó? A fazenda, voltando, pegando esse gancho de novo da fazenda, ela tem toda essa estrutura aí que ajuda a fazer uma conversão da pessoa. Não uma lavagem. Que pena que não é uma lavagem cerebral. Se fosse, todos os casos que subiam para a fazenda iriam dar certo. Como lá ela é de livre adesão, que daí eu ia dizer, a fazenda também não é um lugar que tu fica 100% trancado lá, não existe. Se tu quer ir embora ao momento que tu quiser, tu desiste. Então, ela consegue o que? Ajudar a pessoa a reformular sua vida, a conhecer um pouco sobre a doença da dependência química, que ele hoje viu que ele é dependente, que ele havia perdido o domínio da vida dele, por causa de uma droga, de uma substância em si, seja qual ela for. E no mais seria isso daí. Deixo um pouco mais também para comentar a respeito desse... Mas um aspecto assim que é importante do que tu fala é quando o dependente, ele assume a dependência, tá? E é muito difícil chegar nesse ponto, porque também aceitar, né? Então, a aceitação é um dos primeiros pontos para a gente gerar mudança, né? Então, no Brasil, além das comunidades, né, terapêuticas, enfim, a gente tem um dos primeiros passos, muitas vezes, é a internação psiquiátrica, né, em hospitais de saúde mental, que é por um período breve, também curto. Dentro do Sistema Único de Saúde, nós temos os CAPs, né, de álcool e drogas, que fazem centros de atenção psicossocial, né, que fazem o acompanhamento dessas pessoas. Nós temos, enfim, clínicas privadas que também vão fazer esses acompanhamentos, né, mas existem diferentes modalidades e tipos de acompanhamento, e aí cada local, vamos dizer assim, estipula uma linha de tratamento, ou de abstinência total, ou de redução de danos, né? Que a gente vai reduzindo danos, assim. Então, independente da linha de tratamento, né, o que os estudos mostram é que o passo inicial de reduzir danos é sempre um caminho mais benéfico, né? Para chegar até uma abstinência. Por quê? Se a gente está pensando em alguém que vive com e pelo uso, né? Se eu tiro aquilo de forma brusca,
eu tiro como se fosse uma raiz da árvore dessa pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado quando faz Mas isso. existem umas teorias desse tipo Claro de que tratamento, sim. né? De Claro que sim. ruptura, né? De ruptura. Ruptura completa do Completa. referencial da pessoa. Corte de Isso. cabelo, mudança de estilo. Tudo. Existem essas terapias, Existe, mas essas isso não... linhas aí. É, Eu já li alguma coisa. isso. Mas assim, efetivamente, né, quando a gente está trabalhando dessa forma de despersonalizar o sujeito e criar um novo sujeito, os riscos de recaída são inúmeros, porque eu estou criando algo que não é. Então, o que no meu entendimento é um pouco diferente do que o Rodrigo fala, que tem um processo de adesão e uma modificação num longo período de tempo. Né? Então, quando a gente faz essa ruptura tão abrupta, a gente também tem problemas. Né? Sim. Mas antes de mais nada, o tratamento, mesmo que a gente tenha um indicador geral, o tratamento ele é individual. É cada sujeito. E aquele sujeito que vai para o tratamento é dele. Ele também tem que saber nortear o tratamento dele. Que é isso que o Rodrigo fala. Se ele quer ir embora, ele vai embora. Se ele quer ficar, ele fica. Claro, em outros contextos é diferente, mas é nessa linha, assim. Então, ele que vai guiar como vai ser também esse segmento junto da ajuda da família, dos terapeutas, de quem estiver acompanhando. Mas os tratamentos, sejam como forem, mesmo que a gente esteja falando de algo incomum dessas pessoas, ele é totalmente individual, porque ninguém se relaciona igual na sua dependência. Ninguém é igual. Cada um tem alguma relação específica. Claro que sim, corre o risco também da pessoa, em ela dirigindo o seu tratamento, entre aspas, ela dirigindo o tratamento, ela simplesmente abandonar o tratamento. Então eu quero voltar para aquilo que me dava prazer. Então se não existe com esse menor direcionamento, eu fico imaginando que possa acontecer também o mesmo risco de recorrência, né? E assim, o que a gente também fala é de psicoeducar quanto à dependência, que é isso assim, bom, se você quer, tudo bem, a decisão é sua, né? No entanto, as consequências são essas e essas, está disposto a correr isso, né? Então, nós temos aqui a família, qual as consequências que isso vai gerar. Tem que deixar tudo muito claro. Obrigada por vocês terem vindo participar do nosso debate. Esse foi o Anverso de hoje. Falamos sobre as causas e consequências do alcoolismo e como vencer este vício tão prejudicial à saúde. Até o próximo programa. Tchau!